Relação entre os poderes. Nós temos trabalhado e mantido essa relação legislativo, judiciário e executivo em muito bom e alto nível de discussões, ainda que haja divergências, são divergências, como disse o ministro Barroso, estando nós imunes a intrigas, que são relações, obviamente, de divergências de pontos de vista. É natural que isso aconteça na relação entre poderes, mas uma relação muito respeitosa, uma relação de compreensão de que é nesta divergência que nós vamos conseguir conquistar bons caminhos para o Brasil. Pauta econômica. Queremos muito colaborar em 2024 com um projeto de país que pressupõe desenvolvimento econômico. Ou seja, nós temos, obviamente, um objetivo, que é um objetivo de equilíbrio fiscal, de buscar a meta de déficit zero, mas temos também, e obviamente, uma busca constante de um novo ciclo industrial, uma nova forma de desenvolvimento econômico, geração de mais empregos, para que não fiquemos só numa discussão de equilíbrio fiscal e necessariamente de aumento de arrecadação, quando, na verdade, a melhor forma de se ter aumento de arrecadação não é necessariamente ampliando base de cálculo, aumentando a alíquota, criando fatos geradores tributários a partir de uma concepção de desenvolvimento econômico. Relações internacionais. É um país gigante, de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, portanto um grande mercado consumidor, e um país que tem tudo por fazer. Então, um país que tem tudo por fazer acaba sendo uma grande oportunidade de negócio para o mundo e, evidentemente, um país que tem tudo por fazer, mas que tem instituições fortes, que tem leis que são leis que dão estabilidade jurídica para aquele que aqui queira investir. Regulamentação da reforma tributária. Há um senso de nossa parte, tanto minha quanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, da necessidade de, ao longo de 2024, tornarmos efetiva e real a reforma tributária através da legislação infraconstitucional e da legislação complementar à Constituição, para que possa a reforma tributária ser, então, enfim, uma realidade no Brasil com a simplificação tributária. Vamos nos dedicar muito a esta regulamentação. Gastos públicos. Além de uma discussão pura e simplesmente, Robson, de uma reforma administrativa, pura e simplesmente em relação aos servidores, uma discussão muito ampla sobre gasto público, quais são as nossas prioridades, quais as bases científicas, empíricas, claras que nós temos em relação aos investimentos que o Brasil precisa fazer a partir desta arrecadação. É na saúde, na educação, em que sentido na saúde, em que sentido na educação. Transição energética. Essa compreensão também de que a transição energética, para além da necessidade mundial, é uma grande oportunidade do Brasil, também é algo que o Congresso Nacional está absolutamente antenado para poder evoluir com pautas concretas e com aprovação de legislação moderna, adequada, para poder permitir que o Brasil possa, de fato, ser um país de vanguarda na questão da transição energética. Regulamentação das redes sociais. O Senado já aprovou um projeto de lei que hoje está na Câmara dos Deputados, que busca justamente permitir dar limites ao uso das redes sociais, das plataformas digitais, com regras que sejam aplicáveis a essas empresas e esse segmento que eu acho que é absolutamente indispensável para tudo na vida hoje. Regulamentação do uso da inteligência artificial. São 45 artigos, basicamente, justamente para que haja um limite em relação à inteligência artificial, não só para as eleições que se avizinham municipais e as outras eleições, mas para a nossa convivência, a convivência entre homens e mulheres, entre instituições, de haver uma disciplina em relação a esse tema. Segurança pública. Tudo de criminalidade organizada está vinculado, no final das contas, e o elo e o ponto comum é essa questão de droga no Brasil. Tráfico de drogas, que é considerado crime equiparado a hediondo no país, essa política antidrogas deve continuar, deve permanecer, e as instituições têm que ter compromisso com ela para combater veementemente essa chaga nacional que são as drogas. E o porte para uso, na nossa concepção, respeitando eventual entendimento divergente do Poder Judiciário, mas na nossa concepção do Congresso Nacional, também deve ter uma consequência jurídica, a consequência jurídico-penal, tal como está hoje na lei penal. No âmbito da segurança no campo, de fato, nós pretendemos já, a partir de fevereiro, inaugurar, Everton, uma ampla discussão sobre as invasões no campo, sobre a insegurança no campo, sobre o direito de propriedade. É muito importante que haja
a compreensão de que não se pode exercer arbitrariamente as suas próprias razões. Se há alguma pretensão, essa pretensão deve ser submetida às instâncias próprias que devem julgar, mas não pode haver invasões indiscriminadas e virar um campo de guerra no campo entre proprietários de terra e aqueles que acham que também é proprietário. Isso se aplica a todos. Revisão do Código Civil. Uma modernização que diga respeito, por exemplo, ao casamento homoafetivo, à união estável homoafetiva, que deve ser disciplinada em lei de uma maneira definitiva para poder ter clareza sobre direitos dessas pessoas que vivem sob esse tipo de regime, e outros tantos temas, como é a lei dos seguros, que nós devemos avançar também. Eu sei que o segmento está aqui representado, que é uma lei hoje sob a relatoria do senador Jader Barbalho, que diz respeito ao Código Civil também, e que deve, no primeiro semestre, ser apreciada pelo Senado Federal. Reformulação do sistema eleitoral. Primeiro, através de uma modernização do Código Eleitoral, uma compilação definitiva do Código Eleitoral brasileiro, que envolva as regras eleitorais do nosso país e também uma rediscussão acerca do nosso modelo. E aí um grande questionamento é o Instituto da Reeleição. Para presidente da República, para governador de estado, para prefeito municipal. O Instituto da Reeleição deu certo no Brasil? Foi algo positivo ou algo negativo? É uma reflexão que nós faremos e o meu propósito particularmente é colocar fim à reeleição no Brasil com a coincidência de mandatos e coincidência de eleições com mandatos de 5 anos.